Olá, meus amigos bartenders. Estou começando mais um episódio do nosso podcast aqui da Bartender Store. Provavelmente você já deve ter assistido em algum outro momento os nossos episódios iniciais que nós fizemos antes da pandemia. Isso mesmo, foi um projeto piloto e muita gente gostou. Ao longo desses anos, o pessoal tem pedido insistentemente para a gente retomar o podcast, retomar esse projeto, recebendo nomes diversos da coquetelaria, e não só da coquetelaria, mas do mundo dos negócios, de autodesenvolvimento, aqui no ambiente da Bartender Store, para simular de fato um bate-papo de bar, algo que de repente você vai encontrar se você sentar numa mesa com os seus amigos ou se você sentar na frente de uma barra, na frente de um bar. E hoje eu estou recebendo uma figura ilustre que também, na verdade, é uma figura que vai estar bem recorrente aqui no nosso podcast. Muitas pessoas pediram para que fosse uma cadeira marcada aqui. Estamos recebendo ele, que tem mais de 35 anos de coquetelaria, é um mestre, ensina coquetelaria não só pelo Brasil como pelo mundo, já teve suas experiências em bares na Europa, consultorias de bares, treinando bartenders e já percorreu todo o Brasil. Muito provavelmente, se você já é bartender e está assistindo esse podcast, você já deve ter aprendido algo ou feito um curso ou assistindo os vídeos na internet dele, mestre Moisés Barros. Bem-vindo! Com essa apresentação assim, eu me sinto muito importante, Mário. Obrigado de ter vindo aqui, Moisés. Você já veio, na verdade, você inaugurou o primeiro e o segundo episódio. Aí depois tem uma pausa, né? Aliás, uma pausa longa, né? Uma longa pausa por causa da pandemia, né? Mas é bom apesar de a gente achar que não, mas a gente ganhou experiência. Amadurecemos, né? E até amadureceu a ideia, até porque acho que na época, embora eu mesmo não acompanhava tanto podcast, né? E acabei que esse último ano aí eu tenho acompanhado vários outros podcasts, né? Então, quer queira ou não, independente da gente estar fazendo ou não estar fazendo, né, mesmo não participando, é legal porque você vê não vou dizer o mercado ou o que está acontecendo, né, em termos de tendência no podcast. Todo segmento que você olha, tem lá várias pessoas fazendo podcast. É legal, eu achei legal. E a gente mudou o cenário também, né? Acho que antes estava tudo tom de madeira, a gente deu uma mudada aqui também no ambiente. Agora está bem mais bonito. Então valeu a pena esperar. Melhorando aos pouquinhos para cada um, né? Mas isso pra gente conversar um pouquinho, retomando as conversas anteriores que a gente Você não quer retomar no último papo? Acho que é muitos anos, é difícil, né? Não vou lembrar. Nem lembro o que a gente abordou, né? Mas como que foi esses anos em relação à coquetelaria? O que você observou de mudanças antes da pandemia e agora depois da pandemia? O que você analisou de mudanças com esse boom da internet? Agora muitas receitas estão bem mais divulgadas. Quando você frequenta um bar, o que você tem visto de novas tendências? Na verdade, assim, Mário, a coquetelaria aqui no Brasil, ela já vinha crescendo mesmo antes da pandemia, né? E a pandemia, ela contribuiu para que houvesse um avanço muito grande. E é legal, por quê? Porque muitas pessoas, o consumidor final, hoje, ele tem mais informações, né? Porque a pandemia nos fez ver outras coisas que estavam muito fora do nosso segmento no dia a dia. Então, assim como eu fui ver diversos outros assuntos, porque às vezes você estava em casa. Então, da mesma forma, aconteceu com a coquetelaria, com a bebida em geral. Pessoas que trabalhava com outras coisas, gente de informática, começou então, eu estou em casa, eu preciso procurar algo fora daquilo que eu faço. Até por uma questão de relaxamento, em busca de distração, porque você ficou ali, a gente ficou mais ou menos aí 2 anos, né? Alguns mais, outros menos, mas no geral uma média de 2 anos. Então, assim, você ficar em casa o tempo todo. Alguns ainda trabalhavam home office, mas alguns outros não. Então você imagina você ficar ali, não poder sair, você tem que pensar em alguma coisa para distrair. Então você acaba buscando outros segmentos fora daquilo que você já trabalhava, né? Então isso aconteceu também com o bar, com as bebidas. Pessoas que começaram então a olhar, procurar cursos de drinks, de vinhos, das bebidas em gerais. Quando hoje a gente encontra esse público no presencial, a gente percebe que é diferente. A forma como eu abordava antes, tanto os cursos como os experience, é diferente. Até mesmo no bar, você percebe que tem mais informação. O público que consumia drinks agora, ele está mais crítico, ele sabe o que ele está pedindo. Né? Então, assim, ele conversa com você e muitas... Não vou dizer igual para igual, porque quer queira ou não, você está ali o tempo todo trabalhando, né? Mas mudou a linguagem.
A gente fala isso aqui nos cursos também, né? Porque Não, principalmente aqui. O que a gente fazia antigamente como básico, intermediário e avançado, hoje eu vejo você ensinando no nível básico que a gente teria hoje, o que antigamente a gente só conseguia ensinar no intermediário. Exato. E, na sua opinião, por quê? Por que que era assim? Talvez quem esteja assistindo pense, por que que antes vocês já não ensinavam mais coisas? Primeiro porque as pessoas não entendem. É a mesma coisa assim. Muito conteúdo de É uma muito vez, conteúdo e o que acontece? Não tem um pré-preparo para que haja aquele entendimento, né? Então, se você imagina o seguinte, Mário, alguns assuntos que uma criança de 5 anos pergunta para você, é diferente se eu fizesse a mesma pergunta, a sua explicação seria diferente, né? Sim. Então, é mais ou menos parecido. Conforme o próprio público vai evoluindo e tendo conhecimento, obriga a gente que está do outro lado também profissional, correr atrás, porque você precisa, né? Passar mais informação. Um xarope de açúcar que antes já é uma. A pessoa faz em casa hoje, ninguém fácil, né? Hoje é tanta receita, tanto no YouTuber como os YouTubers, né? Como Muitos bartenders foram para a internet ensinar a fazer isso. o que antes era uma coisa menos difundida, né? Exatamente. Hoje, assim, eu vejo já nos experience, o pessoal, não, eu já faço isso em casa. Já tem sua própria receita de old fashion, já tem seu preferido. Então é muito comum hoje. Então a gente tem que ensinar outras coisas que a gente se preocupava apenas com o profissional, em ter um pouco mais de informações mais avançadas, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje aquilo que era avançado é intermediário ou básico hoje. E nessa busca de conhecimento, que as pessoas já vêm um pouco mais preparadas, quando você recebe um aluno aqui num curso, hoje eles têm buscado o que principalmente? Olha, Mário, pra você ter uma ideia, eles têm informação hoje, normalmente, o que são os clássicos, quais são os drinks que estão rolando nos bares, tendências. O pessoal já vem assim, muito legal. Então, não só Aliás, a gente percebe também que mesmo no curso do final de semana, que antes vinham, assim, na sua maioria as pessoas queriam trabalhar, um ou outro, 2 ou 3 pessoas, que era hobby, apenas para fazer em casa, lá no churrasco, hoje é o contrário. A gente percebe que mudou. Numa turma do final de semana, nós temos aí, claro que de mês para mês isso muda, mas no geral, a maioria, hoje eu posso dizer assim, de 10, às vezes até 12 alunos, no universo de 15, 3 ou 4 que para trabalhar ou está trabalhando, a maioria é para fazer em casa. Isso é muito bom, porque de fato faz com que as pessoas conheçam mais sobre coquetelaria e de repente quem já é bartender vai conseguir trazer umas inovações no bar que antes não seriam aceitas, mas agora o público já vai aceitar mais. E também obriga o profissional a correr mais atrás, né? Mas você acha que essa diminuição, digamos assim, nas pessoas que estão buscando aprender para trabalhar, que estão buscando, vai causar uma dificuldade de encontrar bartenders, mão de obra no mercado? Você acha que isso vai diminuir? Isso já tem. Não sei se vai diminuir ou já diminuiu pós-pandemia ali. Mas isso já hoje é mais difícil. Isso em todo lugar do Brasil, não só aqui no Brasil, aconteceu na Inglaterra também, essa dificuldade. Até porque muitas pessoas que trabalhavam antes da pandemia, depois da pandemia ou durante a pandemia, tiveram que se reinventar, né? Fazer alguma coisa. E muitos nessa reinvenção acabaram descobrindo seu próprio dom ali, não quer mais voltar. Não quer mais voltar. E isso na Inglaterra até ficou bem claro, lá em Londres, né? Lá em Foz do Iguaçu também aconteceu muito isso. Aqui em São Paulo, eu tenho amigos que trabalhavam no bar que não voltou mais e não quer mais saber disso aqui. Um relato de muitos clientes da Bartender História é justamente essa dificuldade de achar novos bartenders no mercado, e eu queria trazer alguma dica, alguma sugestão para quem tem bar, quem tem agência de bartender, qual que é o caminho, visto essa dificuldade de achar mão de obra? Eu faço muito isso, Mário, nas próprias consultorias, treinamentos que eu faço. Eu vejo essa dificuldade e em alguns bares eu mesmo já encontrei a solução. Às vezes existe lá um funcionário, às vezes trabalha na copa, às vezes trabalha lavando lá na cozinha, às vezes trabalha no salão e não tem um olhar para isso. Aconteceu em alguns bares, eu olhar, está lá fazendo os treinamentos, você percebe que alguém tem um interesse. Aí fala assim, não, vamos tirar aquela pessoa do salão, ele tem interesse, ele tem vontade. Não, mas ele vende mais, ele vende... Tá, mas o que você prefere? Uma pessoa que trabalha, que está num setor em que ela quer estar,
ela vai se dedicar e vai fazer o melhor. Ou ela vai estar fazendo aquilo ali que ela faz, por uma questão de necessidade. Às vezes até trabalha bem, porque ela tem né, procura um comprometimento, a pessoa é honesta, né, então não quer, ela quer trabalhar, mas às vezes ela pode render melhor naquilo que ela quer, naquilo que ela gosta. E isso acontece muito. Às vezes tem uma pessoa que está lá na pia, lá, não estou dizendo que a pia é menosprezando a pia ou não, mas eu quero dizer no sentido de que é mais fácil você ensinar uma pessoa a lavar um copo, lavar um prato, né, do que ensinar a fazer um drink. Sim. Então, essa recolocação, às vezes, ela se torna mais fácil num outro setor. E às vezes aquela pessoa tem condições, mas aí tem que olhar para ela. Às vezes a solução está ali. Uma das coisas que a gente tem feito aqui, que talvez fica como sugestão para a galera e tem dado muito certo, é um processo de avaliação periódico interno dos colaboradores para poder descobrir esses talentos. Sim. Porque às vezes a gente não faz essas conversas com os colaboradores, então um ou outro sabe que aquela copeira ou que aquele profissional do estoque, ele tem vontade, por exemplo, de ir para o bar, mas isso não chega para a equipe de RH ou não chega para os gestores. Então, só a equipe ali se conversa, então falta esse acompanhamento. E aí, eu acho que muitos gestores têm essa dúvida. Como que é isso? Como que eu olho para o colaborador? É só passar no bar e trocar uma ideia? Uma das coisas que a gente faz aqui é, de fato, esse acompanhamento de one-on-one. Então, a gente faz umas reuniões mensais para um bate-papo entre um profissional do RH ou um gestor de área com cada colaborador, independente do que ele trabalha, para puxar esses assuntos. E muitas vezes vem à tona essa vontade de mudar de área, vem à tona essa vontade. Será esse um caminho que ajuda lá? Sim. Inclusive, aí é um papel da gerência, o chefe de bar, ficar atento nas pessoas, né? E aí, Mário, é interessante também, porque ao mesmo tempo que a gente fala isso, para você olhar como que você conhece a tua equipe também. Quanto mais você conhece, quanto mais você olha, porque é interessante que a gente fala de hospitalidade, a gente trabalha com hospitalidade. Mas se eu não olhar para a minha própria equipe com hospitalidade, então já é contraditório. Então começa por aí. Se eu quero ou estou disposto a fazer um bom atendimento, um atendimento com hospitalidade, a primeira coisa que tem que começar é com a minha própria equipe, ou internamente. Né? Então, às vezes, está lá, e se eu olho para essa pessoa ou para a minha equipe com um olhar mais próximo, mais individualizado, eu vou descobrir ali talentos. E isso vai da pessoa, da gerência, estar atento com isso. Estar também comprometido, de fato, com a hospitalidade. Porque é tanto interno como externo. No fundo, é a mesma coisa. Perfeito. E uma das coisas que você comentou agora é que, ao longo, lógico, da pandemia, as pessoas buscaram estudar mais. Hoje você vê que o mercado de coquetelaria, o público já está mais preparado, mas que os mestres, como você, ou os bartenders, têm buscado novidades, têm buscado também correr atrás de conhecimento. E eu fiquei sabendo que você também tem estudado novos assuntos e novos temas que você acredita ser tendência para a coquetelaria em geral. O que você tem se dedicado hoje? O que eu estudo hoje, na verdade, eu sempre estudei de forma mais... não tão assim profunda, não levando tanto a sério, até porque falta, não é todo lugar que você acha. Às vezes as informações elas são muito superficiais naquilo que eu estou me dedicando agora, e eu sempre fui atrás, né? Mas sempre encontrando algo muito superficial. Livros, às vezes é difícil você interpretar, porque era muito cheio de códigos, e até que eu me deparei aí nesse período com alquimia, mas uma alquimia... porque assim, estudar alquimia você precisa de alguém. Dificilmente você estudar por você mesmo. Vai bem além da mixologia, do termo mixologia que a gente está acostumado. Porque alquimia, assim, vamos lá, primeiro entender o que é alquimia, né? Tudo que nós temos hoje de ciência, independente de que área for, parte lá atrás de alquimia. O que veio a ser dividido, né, filosofia, metalurgia, psicologia, a parte medicinal, contábil, matemática, tudo isso era uma coisa só. Porque não tinha essa divisão, ou de repente alguns vão falar que é organização, era uma coisa só. Os grandes filósofos, os sacerdotes, todos estudavam tudo. Então, o conhecimento estava na mão deles. Né? Quando você estuda história egípcia antiga, a medicina estava na mão deles, o conhecer do universo estava na mão deles, então estava tudo ali na mão de poucos. Né? Depois, chegando por volta daí do período medieval, vamos dizer assim, há uma divisão, começa uma fragmentação. Por quê? Alguns
Falam porque tinha uma necessidade de controle, ou interesse em controlar. Porque se você pensar que nesse período as pessoas que tinham conhecimento era muito pouco, estava na mão de muito pouco, porque precisava de leitura, precisava de uma série de outras coisas, que não era tão fácil assim. Com a chegada da descoberta, vamos dizer assim, da imprensa, né, onde você começava então agora... Antigamente, para você copiar um livro, repassar, você tinha que copiar palavra por palavra, né, que eram os escribas, né? Então, você imagina você ter um livro lá de 500, 600 páginas, né, e ainda nem era página como tinha hoje, era em rolos, né? Então, você imagina a sua dedicação, a concentração para você simplesmente copiar de acordo que era, sem errar. Então, era algo para poucos. Com a chegada da imprensa, né, com Gutenberg, então tudo começou a ser replicado de forma mais fácil, não como hoje, claro. Né? Mas você imagina assim, livros sacros, vamos dizer, sendo feito várias cópias, a Bíblia, depois, consequentemente, ao Corão, livros da própria alquimia, muitas informações. Né? Então isso começou uma linha de produção para replicar isso tudo então, a larga assim, escala. Muitas pessoas começaram, então, a aprender a ler. Então você concorda que aí o conhecimento ele se expandiu. Se expandiu. Então, na leitura da alquimia, isso houve uma tentativa de controle. Por isso que muitos livros alquímicos eles são através de códigos, símbolos, porque eles foram perseguidos, porque eles tentavam fazer com que esse conhecimento fosse de fato expandido e que as pessoas conhecessem. Mas você concorda que quando você tenta expandir um conhecimento, há sempre outros interesses opostos, né? Então, muitos foram perseguidos. Sempre houve e talvez sempre haverá isso. Porque, na verdade, aí você vai, né? Não tem jeito. Tudo que você quiser fazer de um lado vai ter o outro. Isso aí não tem... A própria natureza é assim, né? O yin yang, né? O yin yang, positivo e negativo, luz e sombra, enfim, tudo De bem noite. e o mal. Porque, na verdade, nós vivemos num planeta que é dual, que é dualista, né? Então, assim, tudo que você pensar vai ter sempre um outro lado. E aí começaram a ser perseguidos. Então, por isso que muitos deles, para preservar os escritos, eles desenvolveram códigos, né, para poder preservar, e só aqueles que estavam, de fato, interessados ou tinham algum conhecimento que entendia. Então, mas a alquimia mesmo, quando você estuda ela está em tudo. Nas bebidas, se a gente começar a mencionar o que nós temos hoje, tudo aqui, começou lá atrás alquimicamente. Uma destilação é alquimicamente. O princípio da destilação, só para você ter uma ideia, não só da destilação, como da fermentação, né? Tudo é alquímico. Né? A destilação tinha um princípio medicinal, né? Assim como para perfumes, tudo parte da fermentação, da destilação. Quando o Paracelso, que é um dos mais icônicos no estudo da alquimia, né? Quando ele estudava a busca de remédios, né, para os males da humanidade, tudo dele era muito cuidadoso, porque o objetivo da destilação dele, das plantas, das ervas em geral, era que você buscasse o melhor que tinha na planta. Por isso que é chamado de ânima, inclusive. Porque ânima é a alma da planta. É isso que a gente tem de tinturas, que vai ser os bitters, né, também. Claro que tintura é muito amplo. Quando você parte para medicina, ela chama de espargia, né, que é a busca mais voltada para a medicina. Mas, de uma forma genérica, é tintura. Então, a gente usa tintura no bar, a gente usa tintura alcoólica, não alcoólica, vai fazer bitters. Então, assim, falar E isso porque eu não conheço nada. Porque as aromaterapias, os óleos essenciais... Tudo isso é alquimia. Então, se você olhar na origem, tudo que nós temos hoje. Se você vai no médico do coração, se você vai num psicólogo, lá atrás era tudo uma coisa só. Era alquimia. Que hoje é fragmentado, né? Então, um alquímico lá atrás, ele olhava para você, vamos imaginar um médico, né, um alquímico, ele ia olhar para você de forma integral. De forma holística, ele ia olhar para você como um indivíduo, ele ia tentar entender você como um todo. Hoje você vai no médico do coração e ele não descobre o que é, ele vai falar assim, mas acho que isso aí é, sei lá, dá um problema lá no rim. Você vai ter que marcar o quê?
com um médico que entende do rim. Aí você vai no médico do rim, ele, sei lá, faz exame. Não é que esse sintoma que você está sentindo, sei lá. Estou aqui, lógico, exagerando, mas é mais ou menos assim que acontece. Eu acho que, sei lá, é no outro órgão, é no fígado. Aí você vai e marca o quê? O cara que entende do fígado. Mas aí você chega no médico do fígado, o médico diz, não, acho que isso aí é coisa da tua cabeça, você precisa procurar um psicólogo. E assim você vai. Né? É tudo muito fragmentado. E nós vamos nos tornando cada vez mais fragmentados também. Né? Porque as informações vão ficando muito, né? Você pode ver, só de você digitar no Google, né? É tanta informação, tanto conhecimento. Tantas pílulas pequenas, né? Que a gente vai Então, soltando. é tudo muito fragmentado. Então, quando você quer estudar, por exemplo, como é o caso da alquimia, que eu estava buscando há muito tempo, só agora eu encontrei, assim, pessoas que já estão aí muitos anos estudando profundamente, e aí você começa a ter o caminho ser direcionado. Né? Você vai descobrindo os verdadeiros alquimistas lá atrás, né? Você vai começando a preencher as lacunas, né? Você vai descobrir Nicolas Flamel, por exemplo, que aparece lá no Harry Potter, mas você acha assim, isso aí é só, sabe, vai lá. É ficção, mas ficção. não é. Aí você vai estudar a história do cidadão, cara, o cara é respeitadíssimo em Paris, contribuiu muito para a construção de Paris. Dizem que tem 2 casas em Paris, eu não sei porque eu não conheço Paris, mas tem 2 casas em Paris que nunca foi mexida, né? Uma delas é dele. Então, aí você começa a descobrir John Dee, por aí na Inglaterra, eu nunca tinha escutado falar, ouvi recentemente, aí falei, puxa, né? Ele participou do reino da Elizabeth I, contribuía muito. Depois eu vou descobrir também que Rasputin, que é muito falado, Rasputin, fala que ele era místico lá na parte da Rússia, né? Mas quando você começa a estudar, tem muito mais informação, muito mais coisa atrás disso. Então, muitos reinos usavam os alquimistas para prever, por exemplo, tempestades no mar, que é o caso que aconteceu com John Dee. Ele venceu uma batalha, fez Elizabeth I vencer uma batalha, porque ele tinha conhecimento astrológico. Mas isso as pessoas pensam assim, mas o cara é um guru. Não, é só matemática. É que o cara tem o conhecimento da matemática, tem o conhecimento da natureza. E aí ele fica tão inexplicável porque as pessoas não têm conhecimento. Como magia. E é simplesmente falta de conhecimento. Que aí é a palavra ignorância, né? Ou seja, não tem conhecimento, não tem, ou seja, tem ignorância. Aí você chega lá e simplesmente tem conhecimento sobre aquilo, o que é? Você é um guru. Né? Aí as pessoas falam assim, o cara é um místico, o cara não é nada, você só entende a natureza, ou as leis do universo. Então a alquimia, na verdade, trabalha em cima de 7 leis universais, só isso. Eu não vou te falar, eu não sei falar 7 aqui, né? Mas é simplesmente isso. Mas essas 7 leis, talvez a gente consiga fazer uma analogia, ou talvez de propósito você mesmo tenha feito isso, porque em algumas matérias que você escreveu no nosso blog, você fala dos 7 pilares da coquetelaria. Exatamente. Aonde isso começa a se conectar com a mixologia? Então, porque tudo é 7, porque assim, tudo é 7 não, né? Claro que o 7 é um número bem cabalístico assim na alquimia, mas assim como outros números, por exemplo, 10, que significa é o número da perfeição. Você tem os 4 elementos, você tem 3 substâncias que completa 7, né? E aí, se a gente for falar então só desses 7, né, no caso 7 pilares, ou falar dos 4 elementos e as 3 substâncias que dá 7, a gente fica aqui, sei lá, o dia inteiro falando. Isso eu não entendo muita coisa ainda, né? E as bebidas a gente trabalha, os coquetéis, praticamente tudo isso, os 4 elementos. Quais são os 4 elementos para fazer um coquetel? Não é um aguardente, um bitter, água e... O que é outro? Açúcar? Então, quais são os 4 elementos da natureza? Fogo, ar, água, terra. É a mesma coisa, Sim. Tá lá. Então, assim, em toda a coquetelaria, tá lá. Esses 4 elementos. Se você pensar em as substâncias, que são os 3, que é mercúrio, sal e sulfuro, ou enxofre, né? Não são as nossas bases da coquetelaria, não é fundamento, não é modificador, não é os agentes. Está tudo ali. Né? Às vezes só muda um pouco a linguagem, mas o 7 está ali. E quando a gente traz essa criatividade alquímica, que provavelmente era necessária, né? Todas as combinações e os testes. Quando a gente traz isso para o mundo da mixologia, quando você comentou agora há pouco, né? Que às vezes na alquimia você interpretava o indivíduo como um todo. Uhum. Quando você traz isso para a mixologia, para criar uma receita de um coquetel, você provavelmente vai precisar entender qual vai ser o seu cliente, qual vai ser o seu consumidor. Como que hoje, agora com esse conhecimento que você tem
tem buscado cada vez mais, isso tem somado para você interpretar o seu cliente e entender qual é a criação de coquetel que você vai oferecer para ele. Então, tudo de novo volta para o indivíduo, né? A hospitalidade que está envolvida. É eu olhar para ele como uma pessoa, como um indivíduo, com personalidade diferente de vários outros. Eu tenho 10 clientes ali, são diferentes. E eu ter ali em poucos minutos, poucos, né, segundos às vezes, eu consegui fazer uma interpretação. Primeiro, aí vai, Mário, de que todo o outro é parte de mim. Uhum. Então, a outra pessoa tem coisas minhas ali. Então, primeira coisa é autoconhecimento. E toda a sua criação também vai ter um pouco de você ali, né? Então, parte primeiro, eu preciso me conhecer. Né? Muitas vezes eu quero conhecer o outro, mas primeiro eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro? Então, se eu não conheço o que eu trabalho, com o que eu trabalho, como é que eu vou preparar para o outro? Entendeu? Então, assim, primeiro volta para a gente. A conexão que eu tenho comigo, com quem eu sou, com quem que eu faço, por que eu deixo de fazer, por que eu faço, vai ficar, não vou dizer que mais fácil, mas pelo menos vai ficar um caminho mais leve para chegar no outro. Da mesma forma, quais são as conexões que eu tenho com os ingredientes que eu trabalho? Quais são as conexões ou conhecimento que eu tenho com o destilado que eu vou estar usando, com sei lá, o espumante, com o bitter, o que foi usado naquele bitter, o que foi usado naquele vermute, o que eu tenho de conhecimento sobre aquilo? Então, se eu tenho essas respostas da parte da matéria-prima, já começa a facilitar alguma coisa. Então, eu estou chamando isso até para mim de uma conexão com os ingredientes. Uma coisa eu posso... Aí outra, quando a gente fala de conhecimento, porque também há várias formas de conhecimento. Por exemplo, se você olhar no dicionário agora, o Breno Aurélio vai dizer lá, a palavra conhecimento, vai ter vários significados, né? Então, eu posso dizer assim para você, eu conheço o Mário. Se alguém perguntar para você, você conhece o Moisés? Você fala assim, eu conheço o Moisés. Você concorda que é níveis de conhecimento? Se alguém chegar para tua mãe e falar assim, quem é o Mário? Não, eu conheço o Mário, mas você concorda que ela tem um nível de conhecimento totalmente... E uma conexão com isso diferente. Aí você está casado X tempo, você namorou X tempo, teve um relacionamento X tempo. Alguém chega para essa pessoa e pergunta assim, você conhece o Mário? Entendeu? Que são níveis de conexões e conhecimento, mas a palavra pode ser a mesma. Até se a gente trouxer para... Aqui a gente tem uma cachaça de um parceiro nosso da Cachaçaria Central, né? Até fazer um agradecimento pelo apoio ao nosso podcast. Moisés faz consultoria, né? Nessa cachaçaria. Fala um pouco da cachaçaria também. Então, a cachaçaria, eu estou lá fazendo um trabalho, a gente a longo prazo, que a gente tem uns objetivos. A cachaçaria, assim, o Hélio, né, que é um dos sócios e chefe que monta tudo, que, né, desenvolve toda a parte da cozinha, é uma pessoa muito dedicada. Inclusive nisso que eu estou falando, a gente está falando aqui, ele leva muito a sério essa questão de conhecer o que trabalha, foca muito nos produtos, na matéria-prima brasileira, né? Tanto que ele trabalha com a hashtag lá, né, Sabores do Brasil. É uma pessoa sonhadora, mas não uma sonhadora no sentido de ficar no mundo da lua, né? Mas um sonhador que vai na prática, que investe, busca tudo que é novidade. Ontem eu cheguei lá e estava com uma máquina lá de congelamento, ultracongelamento. Então, assim, ele comentou comigo mês passado, e aí ele já foi lá, comprou. Então, assim, é muito legal. E é um trabalho bacana que nós estamos fazendo lá. Temos muitas outras coisas que a gente vai fazer. A comida é muito boa, a comida, assim, cara, tempero, assim, é excelente. Um abraço para toda a galera da Cachaçaria. E antes da gente falar deles, que eu quero fazer uma pergunta em relação à sua consultoria lá, como que você está fazendo todo o processo de consultoria. Eu gostei muito do tema anterior que a gente estava trocando aqui em relação à conexão com os ingredientes. Então, se a gente pegar a cachaça, eu queria que você trouxesse essa analogia, como que um bartender se conecta mais com a cachaça. Então, se a gente trouxer como exemplo aqui, se for percebendo a cachaça, você vai ver que vai ter a água na composição, vai ter a cana-de-açúcar, vai ter o terroir, vai ter aonde ela foi plantada, né? Você vai conseguir chegar na cidade. Então, como que você se conectaria mais com esses ingredientes para poder criar a receita? Então, a primeira coisa é degustando, conhecendo. Não só... Aí tem primeiro conhecer o produto, a origem dele, de onde ele veio, né? Isso é a parte básica, né? A segunda... Porque até quando você tem a oportunidade de conhecer o processo de produção do local, toda a sua percepção da receita lá no final vai mudar. Primeiro que você acaba entendendo, por exemplo,
Eu não sei, você deve lembrar, quando a gente foi lá em Minas, na pessoal lá da Eston, eles tinham uma cachaça chamada Mil Montes, né? Eu já tinha usado a cachaça. Mas aí... Era só um rótulo até então. Era um né? rótulo até, né? Foi, a cachaça é boa e tal. Mas no dia que a gente chegou lá, que eu tava lá em cima do monte, eu lembro até hoje, né? Que eu falei assim, agora eu entendi por que é Mil Montes. Porque você olha de uma montanha lá, é tanto monte, é tanto monte. Então, assim, aí Você não consegue contar a você não quantidade consegue de Mil contar. Montes. Aí você olha assim, nossa, começa aí, você já olha pro rótulo Totalmente diferente. totalmente diferente. É. Porque você já olhou e falou assim, nossa, que legal. Aí você conhece a história do lugar, como que começou, a produção, como que toda a equipe trabalha. E aí você vê outra coisa também lá, o cuidado que eles têm com a água. Eu lembro de ter, a gente estava em cima da montanha, lá em cima da montanha tinha um piscinão, né? Quando piscina natural. E aí eu lembro de que saía de uma fonte natural, eles canalizaram, arrumaram um jeito de subir com aquela água até lá na montanha, sem mexer na fonte, sem agredir a natureza. E ali, além de ser depois levado para a destilaria, também era utilizado para o gado, né? Então, assim, aí você fala assim, cara, que cuidado. Então, você já outro ponto que você fala, é interessantíssimo. Porque você vai água, eles precisam da água, você percebe que a água é bem cuidada. Então, hoje, por exemplo, se eu pego uma garrafa daquela qualquer drink que eu vou fazer, eu já tenho uma conexão maior. Então, todo produto, ele tem a sua história, tem lá alguma coisa que chama muita atenção. Não só, às vezes, no rótulo, mas no próprio líquido. Então, eu aconselho, assim, primeiro conhecer o produto. Né? Tentar fazer a ligação, a conexão com aquele produto, seja, no caso aqui a gente está falando de cachaça, entender a tua cachaça, entender de onde ela vem, a origem, como ela é feita, né? E até porque a pessoa desejou ou resolveu fazer aquilo, porque tem uma história por trás. Então isso é a primeira coisa. Os outros ingredientes, seja eles quais forem, é a mesma coisa. Numa erva, numa fruta, tá, mas para quando é esse coquetel? Que momento eu vou servir esse coquetel? Eu vou usar lá uma erva, tá, mas que erva é essa? Essa erva que é mais aromática, ela tem sabor, ela é mais quente, ela é mais morna, ela é fria, né? Porque tudo isso vai estar tudo dentro de 4 elementos. Tanto lá na planta, como na fruta, como na cachaça. Não vai sair disso. E tem não só um dos elementos ou uma das sensações que o coquetel vai trazer, que é a parte visual. Sim. E eu também soube que um dos seus estudos, que você tem investido bastante tempo nisso, é que além do sabor e da produção dos ingredientes para preparar esse coquetel e o sabor final, tem o visual, tem a cor. Sim. Como que estão os seus estudos em relação a isso? Conta um pouco mais pra gente. É muita coisa, viu, Mário? A princípio, quando eu resolvi colocar essa matéria, né, esse conteúdo no curso do módulo 2, eu comecei a estudar, fiquei impactado. E aí, quando eu comecei... Que é as cores, o poder das cores, no drink. Na verdade, a gente hoje, você vê, na época eu nem sabia, eu falava poder, eu falava... E há um negócio muito mais amplo. E aí eu fui avançando e falei, cara, é tanta informação, é tanta coisa que vai demorar muito. Aí eu fui descobrir que os egípcios já usavam isso, cara, até em curas de medicina. Aí você vê hoje uma parte de terapia que usa as cores, que é a cromoterapia. Sim. Né? Então você fala assim, nossa... Então o que eu achava que era só para fazer design, para logotipo, né, e o visual nos drinks, aí você começa assim, cara, é muito mais amplo. E hoje você busca conectar o seu cliente com isso. Você escolhe a cor do drink. Não é um resultado aleatório de acordo com os ingredientes que você está usando. Aí eu vou tentar. Eu busco sempre conectar todas essas informações que eu vou obtendo. E a pergunta também, para quando eu vou servir, para quem eu vou servir, que momento eu vou servir. Então, voltando aqui, por exemplo, na cachaçaria, né, lá por ser um local onde vai muitas famílias, já tem uma certa tradição, e eu tentei e estou fazendo, peguei alguns clássicos, coloquei cachaça no lugar, né, mudei algumas coisas para conectar com o local, porque lá o público que vai lá, ele vai para consumir cachaça. Então tem muita cachaça lá. Então, assim, eu tive que me concentrar no que nós temos aqui no Brasil.
né? E tentar pegar alguma coisa de algum drink que já é um clássico ou é conhecido e fazer uma releitura com os padrões que tem lá na cachaçaria. De tempero. Então, nós estamos fazendo lá, muita coisa, a gente está fazendo tudo lá. Né? Nosso próprio xarope, por exemplo, fusão. Eu fiz uma infusão de chocolate com banana, né? E ficou muito boa. Inclusive, olha só que legal, ontem a gente estava degustando, a gente já percebeu que dá para fazer ela para vender. Né? Então, são coisas assim que a gente mesmo é surpreendido pelo aquilo que a gente faz, quando você resolve estudar e pôr em prática. Então lá a gente está trabalhando muito a questão brasileira mesmo. E as cores? O que você tem buscado lá? As cores, eu tento também trabalhar as cores do Brasil lá, até porque o slogan é Sabores do Brasil. O azul, o amarelo, o verde. Amarelo, tanto que tem o drink lá, tem os drinks amarelo, tem o azul, e o nome do drink azul, a gente fez uma brincadeira, né? Claro, né? Um azulzinho, eu chamei de fenoximetril, fenoximetil, né? Porque ao mesmo tempo é um nome de remédio, e aí, como tá o penicilline fazendo sucesso e tudo mais, e aí eu fiz uma brincadeira, ela tem uma cor que é azul, que é brasileira, claro, mas também uma brincadeira que tem relacionado no que fala, os comprimidos e tudo mais. Então, eu uni. E tem aí o drink amarelo, que eu tirei, inclusive, do Porno Star Martini, que é um clássico. Lá eu fiz uma versão com um toque de cachaça. E amarelo, claro, porque também remete à outra cor da bandeira brasileira. E no lugar do espumante, que é normalmente o tradicional Porno Star Martini acompanha, eu fiz uma brincadeira entre um refrigerante de ginger beer com morango e maracujá. E aí, quando você toma, você tem a percepção que você vai tomar o drink com maracujá, que é amarelo, e quando você toma o ginger beer com um toque de morango, vai girar goiaba na tua boca e não tem goiaba. Então, essas brincadeiras assim que a gente está fazendo, não só de cor, mas tentar brincar com sabores também. Então, assim, a gente está trabalhando muito essa questão, cores, sabores, apresentação. E alquimia. Alquimia. Que legal. E muita coisa a gente está procurando fazer lá. E eu fiquei sabendo que você falou de penicilina, você trouxe aqui pra gente. A gente vai fazer um penicilina aí. Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer. Show de bola. Depois nós vamos fazer dois drinks com nome de remédio, né? O penicilline e o painkiller. Porque é penicilina e analgésico, seria essa ideia. Né? Só uma história sobre o painkiller. Painkiller é um drink, na verdade, aí dos anos 70, 1970, ele foi criado. Na verdade, é uma releitura de Pina Colada, né? E falando de Caribe, então é um lugar muito quente. Então, aí, na verdade, é a ideia de ser um drink refrescante. Eu fui fazer um casamento lá em São Luís só por causa desse drink. Olha. Porque, assim, o noivo queria o penicilline e pediu para a agência que ele queria receber na hora que eles entrassem, né, na festa, que fosse servido esse drink. E aí ela me ligou e falou assim, você conhece a Mara, ela da Imperial Bartender? Ela me ligou e falou, Moisés, me dá uma ajuda aí, me dá uma dica de um drink. Né? Na hora que ela falou, eu falei, se ele quer penicilline, só tem o outro para noiva, é o painkiller. É um casamento perfeito. Porque se é penicilina e analgésico, são casamentos sem dor, né? E fiz essa brincadeira, né? E ela falou assim, nossa, Moisés, eu vou passar para a noiva. Quando ela passou para a noiva não, quero que ele venha aqui fazer. Quero que ele faça para mim aqui. Aí a gente montou tudo. Aí, lógico, aí a coisa ganhou uma proporção um pouco, né, diferente. Mas ela serviu o penicilline e eu servi o painkiller. A gente só mudou a forma de apresentar, de chegar até a noiva. Aí criamos um ritual. Mas você vê, um drink simples, de certa forma simples, não foi eu que criei, é um clássico, e ela na hora teve dúvida e me ligou, assim, e eu falei mais em tom de brincadeira, e marcou, você vê, me contrataram, eu fui lá só para servir esse drink. Então, por isso que quando a gente estava de retomar, eu lembrei dessa história e desses dois drinks. Vamos fazer os dois, então? Vamos fazer. Enquanto o Moisés se posiciona aqui no bar, nosso bate-papo ele vai continuar aqui, pode continuar com a gente. Enquanto ele está se posicionando aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, já para fazer parte, receber as notificações do podcast e também dos demais vídeos que você vai consumir aqui, de conteúdos comigo, com o Mestre Moisés e outros bartenders preparando coquetéis e falando sobre vários assuntos. Aqui no canal da Bartender Store você vai encontrar
receitas de drinks, a gente fala também sobre como que você vai trabalhar na área de eventos, como que você monta um bar, como que você presta uma consultoria. E se você está curtindo o papo também, aproveita a área de comentários. O Mestre Moisés vai estar sempre aqui, a gente vai ter episódios aí, provavelmente mensais, com a presença dele e também, obviamente, outros convidados. E se você quiser deixar alguma pergunta para o Mestre Moisés sobre o tema que você está assistindo aqui agora, ou alguma outra dúvida que você gostaria de tirar, coloca nos comentários que no próximo programa, na nossa próxima gravação, o Mestre Moisés já vai selecionar alguma pergunta para a gente poder responder aqui, né, Moisés? E até assuntos, né, mano? Eu acho que assim, seria legal também, de repente, o pessoal Sugerir temas, da né? sugestão, tipo, de assuntos, porque como a gente pensa, nós estamos aí nos organizando para fazer algo constante, né, é bom também a gente ouvir qual que é a necessidade do outro lado, né? Lembra que a ideia é de hospitalidade, então assim, se é entender né, a pessoa, já começa por aí, a gente quer entender eles também, até porque para fazer algo que corresponda à necessidade deles, então isso acho que vale a pena também. Então agora a gente vai ficar com a receita do penicilin com o Mestre Moisés. O que você está fazendo aí, Moisés? Então, eu vou fazer o penicilin. Penicilin é um neoclássico, né? Ele surge aí por volta do ano 2005, do ano 2000. Criado em Nova York, por um bartender chamado, acho que é Sam Ross. Cara, ganhou aí no mundo inteiro, toma no penicilin, os bares, né? Então, eu também acho muito legal. E além da história aí que eu comentei, do noivo lá em São Luís. E eu vou reproduzir aqui, tá? Ele vai uísque, tá? Na verdade, assim, na receita ele vai 2 tipos de uísque, mas muita gente faz com um uísque só. Eu vou fazer aqui com 2 tipos de uísque, eu vou usar um blended, né, escocês, vou usar, por último, um single malt. Mas tem bartenders que faz com bourbon e põe escocês, enfim, aí fica a critério de cada um, tá? Um coquetel batido, copo. Então eu vou começar com limão fresco, tá? Quantos ml você usou? 15 ml. 15. Vou trabalhar com, na verdade, gengibre e mel. Eu já deixei aqui misturado o gengibre e o mel, tá? São 15 ml também. Eu já deixei os 2 misturados, né? Aí o gengibre, você recomenda um suco de gengibre, um xarope de gengibre? Assim, é que a gente não tem licor de gengibre aqui, né? Mas ele pode ser feito com licor de gengibre, né? Aqui eu misturei um purê de gengibre com mel. Legal. Quantos ml? Tá? No total aqui é 15 ml. Tá. 15 então, de suco de limão e 15 desse exato. preparo. E, claro, o mel também, você tem vários tipos de mel, aí tem que escolher qual tipo de mel. O flor de laranjeira, né, é o mais aconselhado. Mas, enfim, aí vai... Tem mel de agave, tem um monte de... E também, assim, tem o mel, dependendo da região, né? Às vezes você tem mel dependendo da região, a abelha não tem flor de laranjeira, tem eucalipto, tem, sei lá... Girassol. Então... Mas muitos aconselham isso. Então, eu pus o limão, aqui eu vou com o whisky. Aqui eu estou usando um blended, ele é bem amadeirado, bem defumado, tá? Então, vai de encontro aqui a proposta da receita. Lembrando que aqui eu estou usando Scott, tá? Como eu falei, tem bartenders aí que usa bourbon, né? A gente relembrar o pessoal a diferença do Scott para o Bourbon. Tá, o Scott é escocês, pelo próprio nome, já diz, e Bourbon é americano. E também a base, a matéria-prima é totalmente diferente. Enquanto que você tem... Claro, se a gente fala Scott, falar de matéria-prima, se eu falo de blend, ali eu tenho mistura de single malt, eu tenho mistura de milho, eu tenho mistura de trigo, né? Então,
Scotch Whisky é simples falar, né? Mas se você abrir as categorias, aí é muito mais amplo. Já o Bourbon já é basicamente 50%, 51% milho na sua... Pelo menos em todas as marcas, o mínimo é isso. Dele. Não significa que você tem que ter exatamente 51%. Aí vai de marca para marca, a propósito de quem está produzindo, do Blended Master. Pode ter 52%, pode ter 60%, 59%. Aí tem que ver qual que é o propósito daquele produto, né? Mas, no geral, 51%, os outros 49% é dividido entre centeio, trigo, cevada, e aí tem que ver que é chamado da mistura ali, né? Então, de marca para marca, isso pode mudar também. Tá? Show. Então aí foi 15 ml de suco de limão, 15 ml desse preparo de gengibre com mel e quanto de whisky? Eu coloquei 50 de... Na verdade, 45 do whisky. De whisky, tá? Eu usei um blend. E aqui eu vou vir com single malt. Tá? Single malt, o que significa isso? Então, lembra que quando eu falo blended, que eu falei que era misturas, né? Que eu tinha no outro milho, eu tinha puro malte, não tenho, né? Milho, centeio, no blended. Aqui eu estou dizendo que eu tenho algo único, eu tenho algo sem mistura. Eu tenho single malt, é só... Um tipo, né? É só... Aliás, quando a gente fala pure malt e single malt, tem que tomar um cuidado, porque são diferentes também. Enquanto que eu tenho o blended, que o blended é uma mistura tanto de outros tipos de álcools, de milho, centeio, e também do single, quando eu falo de pure malt, é uma mistura também. Embora tenha o nome pure malt ou puro malt, significa que ele tem vários maltes. Tá? Não necessariamente... Aqui não, aqui significa o seguinte, é um processo único. Uhum. Você fez todo o processo de fermentar ali a sua cevada maltada, você vai fazer todo o processo, destilar, vai envelhecer, amadurecer. Na verdade, isso é outra coisa também, então a gente fala envelhecer, mas amadurecer, e depois engarrafar e vender. Então isso é um single, ele é único. Tá? Já o pure malt significa que eu tenho vários lotes de só single. Pure malt são vários single malts. Enquanto que blended Scotch Whisky, eu tenho malte e tenho whisky de várias outras matérias-primas. Tá? Inclusive de idades diferentes. Isso também corrige algo que a gente no Brasil tem um costume de falar assim, o whisky é 8 anos. Não é que eu vou dizer que não existe, mas a gente não tem. O nome mais correto é chamado de standard. Porque para a Escócia, a lei diz o seguinte, você tem que ter um mínimo 3 anos. Ponto. Mas quando é blended... e não tem nada escrito, nem nenhuma idade, então eu sei que aquilo ali mínimo é 3 anos. Mas eu tenho lotes ali de N idades, eu não sei quais idades os que tem. Eu sei que o mínimo por lei, obrigatoriamente, é 3 anos. Então eu posso ter acima de 3, menos de 3 não. Tá? Então às vezes as pessoas dizem, 8 anos. 8 anos tinha que estar aqui escrito 8 anos. Se não está escrito 8 anos, então é no mínimo 3 anos. Tá? E você finalizou ele agora com o quê? Aqui eu coloquei gengibre, né? Aqui, esse gengibre eu deixei ele no açúcar, simplesmente fatia um gengibre, pode ser cubinhos, não tem problema. Deixa lá no açúcar, aqui, esse aí já está uns 2 meses. Né? Então ele vai interagir com o gengibre, vai formar uma calda natural, que o açúcar vai puxar esse sabor do gengibre. E aí você pode tanto colocar no drink ou mesmo comer, tipo balinha de gengibre. Por favor, vamos mostrar aqui para a galera. Você percebe que em cima ficou essa camada do single malt. Né? Qual o objetivo de você colocar uma camada de single malt? Então, aí a gente chama de float, né? Na verdade... É uma técnica, né? Na verdade, aí você vai ter praticamente a percepção, né? Talvez, eu não sei exatamente por que ele quis colocar isso. Isso é outra coisa. Por exemplo, provavelmente ele teve um porquê. Eu não sei o porquê que ele quis que o drink fosse desse jeito. Deve ter... Ele tinha algum propósito ali. Mas provavelmente seja para que você tivesse essa percepção mais forte, né? No primeiro gole. E até porque você está falando de remédio, né? É para gripe, é para febre, sei lá, não sei o que é. Cheers, saúde, Moisés. Saúde para você, cheers, bons drinks. E é um drink bonito, sabe? Vamos experimentar. Apresentação bonita.
O aroma de gengibre... o garnish, ele faz a diferença, né? Quando você Sim. ele, além de visual, ele que traz o primeiro aroma aqui. E eu não sei também, eu não li isso, não sei, pode ser que sim, mas você imagina que se você tomar ou morder primeiro um gengibre, ou tomar primeiro e depois morder um gengibre, dá alguma sensação diferente uma da outra. Se você tomar primeiro e depois comer o gengibre... Tá docinho, muito bom. Então, ou você comer o gengibre e tomar depois o uísque, com certeza vai ter sabores distintos aí. Muito, muito suave, né? Você vê que o uísque, ele... Mas ele vai esquentar por causa do gengibre depois do teu organismo. Sim. Então, isso é outra coisa alquímica falando. Por exemplo, você tem raiz, que é terroso, que tem a ver com terra. E é muito louco isso, porque quando você precisa estar aterrado, se você vai num médico que está falando que você está precisando de energias mais fixa, mais terra, você tem que sair do mundo da lua. Né? Exato, mas é isso mesmo. Por isso que, inclusive, Mercúrio, e lá na alquimia, tanto o Mercúrio como o enxofre, né, são simbolicamente o Sol e a Lua. Tá? E no caso nosso, na bebida, o Mercúrio tem a ver com álcool, porque ele é expansivo. E essa cor dourada, meio âmbar aqui, ele tá aí vem do uísque. Um luxo. Do uísque, do mel também, que dá essa... E dá essa sensação de mais glamuroso o coquetel também, né? Junto com o copo. É todo um mix que traz uma elegância para o Benicim. Talvez é por isso que é um dos coquetéis que eu tenho mais visto em eventos de casamento. Tem mesmo. Traz essa elegância, esse luxo, esse glamour. E o uísque, né? Hoje a gente não tem mais essa pegada. Eu lembro, assim, lá atrás, quando eu comecei, né? Tinha muito essa coisa, assim, de que o uísque era pra homem, né? O uísque hoje bebe, não. difundiu bastante das mulheres. Não tem, você tem. E é legal isso, quebrar essas coisas, né? Quebrar esses paradigmas, né? Essa coisa assim... E tem tomado um espaço do gin também, o uísque, não tem? Pelo menos esse ano? Não sei se ainda tá tomando espaço, mas que vai tomar, vai. Até porque, né, a gente vai chegar uma hora que, né, ninguém... Não vou dizer que ninguém vai aguentar, vai aguentar moda, mais gin, né? Mas... Sei lá, mas o gin, você vê como é que é interessante? Porque tudo contribui. Porque o gin, quer queira ou não, todo mundo começou a tomar gin tônica, né, tomou drinks, né, e isso contribui para difundir cada vez mais. Então, se vai vir o uísque, se vai ser com rum, não sei, né, a próxima onda, vamos dizer assim, ou as duas juntas, mas, de uma certa forma, o gin contribuiu também para que mais pessoas tomassem mais coquetéis, seja o gin tônica versão brasileira, que parece mais uma caipirinha cheia de fruta, não interessa, contribuiu de alguma coisa, né? Porque gin tônica, na verdade, na sua origem é gin tônica e o máximo um limãozinho ali e acabou, né? Aqui no Brasil a gente acabou colocando quase que fosse uma caipirinha de gin tônica, né? Tanta fruta. Mas, enfim, é assim, é a questão cultural, mas não deixa de contribuir para que as pessoas, de uma certa forma... passa a olhar para os coquetéis. Então tem essa contribuição. Se vai ser agora o uísque ou rum, ou que contribuiu do mesmo jeito. Tá? E seja qual for, a gente vai continuar produzindo coquetéis. Sim. E todos os destilados, eles continuam presentes, mesmo que um esteja mais em alta, como com o gin, você não deixa de ter a vodka, você não deixa de ter a presença na coquetelaria dos outros destilados, né? A vodka... Há essa alternância, mas sempre todos estão ali no cardápio. Sim. Cara, porque o destilado é a base, né? É a estrutura, né? Então, ou um ou outro sempre vai vir. E outra, as pessoas elas mudam de paladar, né? Às vezes sai de um gin, vai pro uísque, ou tava no uísque, vem pro gin, ou sai do uísque, vai pra cachaça, ou é o contrário. E essa mudança sempre vai ter. O próximo coquetel, Moisés? O próximo coquetel é o Painkiller, né? Que já é mais refrescante, né? Já é uma... a ideia mais de praia, né? Mas que também não deixa de ser remédio. Porque quando aí você está falando de uma gripe, de um resfriado, né? Que você tem algo mais quente, né? No caso do gengibre, você tem o próprio uísque, né? Tem o mel. Aqui também, mas que fala assim, por que é um analgésico, né? Porque, na verdade, você está na praia... Qualquer coisa, primeiro já começa o remédio, não é só o fato de estar na praia. Já cura muita coisa. Já cura muita coisa, né? Você tá ali na praia, cara, você toma um drink refrescante, com frutado, abacaxi, coco. Então, assim, por si só já, né? Todo o ambiente já é uma cura, vamos dizer assim. Então, o nome eu acho bem legal. E aí, claro... Ele complementa, né? Quais os ingredientes dele? Então, ele, na verdade, é a base da pina colada, que é o rum, coco, abacaxi e o acréscimo de suco laranja. Tá? Vai ficar interessante. Batido também? Batido.
Aqui, claro, tem muito a ver com o paladar brasileiro. Com certeza, o brasileiro gosta muito mais doce, né? Mas eu vou colocar apenas 30 ml. Aí é creme de coco. Aqui é creme de coco, né? Espero que saia, né? Temos? Aí. Tem. Deixa eu só balançar um pouquinho. Aqui é creme de coco mesmo, né? Diferente do leite de coco, né? O leite de coco ele é muito gorduroso. O mais fácil de achar é o leite de coco. No Brasil, né? Em qualquer lugar que você vai, né? Aqui no Brasil, o mercado Leite tem. de coco né? tem. Então... Creme de coco só na Bartender Store. Não tem como. Então, então você vê, é cremoso mesmo. E menos gorduroso, né? Menos gorduroso, porque aqui, na verdade, o que é? É simplesmente a carne do coco fresco com a água do coco e açúcar, né? A gente ficou um bom tempo sem esse produto no Brasil. Há muitos anos atrás, a Nestlé chegou a lançar, depois tirou do mercado. Quantos ml nele? Aqui Mais ou 30 ml. Tá. Se eu usar o leite de coco, os 30 ml, eu uso a mesma coisa? Eu diluo um pouco em água? Alguma dica? Na verdade, ou assim, se você usar 30 ml, 40 ml, o leite de coco, ele vai aparecer muito, porque ele é muito forte no E no aquelas sabor. caixinhas de leite ali, dá pra fazer alguma coisa que Qual vende? caixa? Leite de coco em caixa de 1 litro, sem Se ser é aquelas leite de coco, garrafinhas. vai ter a mesma coisa. O que vai mudar, às vezes, alguma marca que tem a presença mais do coco, outras menos, mas ele tá muito ali, muito intenso. Reduz um pouquinho, então? Eu reduziria, mas é questão de paladar mesmo. paladar, De gosto. tá? Legal. Então aqui eu vou usar o suco de abacaxi, tá? Ó, deixei ele bem concentrado. E eu vou trabalhar com 120 ml. 120 E do suco. o suco de laranja também 30 ml. Tá. E o rum. Na verdade, você pode usar um rum escuro se quiser. Ele que é quase uma pina colada. Exatamente. Você só tem aqui o acréscimo do Suco de laranja. suco de laranja, né? Eu já fiz versão com maracujá também no lugar da laranja. Interessante. Tá? Que fica legal também. Só que aí fica levemente cítrico, né? E esse, além da praia, você recomendaria pra gente consumir em quais outras ocasiões? Praia, à tarde, comecinho, praia na piscina, à tarde numa piscina, comecinho Dia da tarde, ensolarado, né? Um dia bem, nossa. E até no churrasquinho, né? Porque não. É uma boa opção. E aí, antes do almoço, depois do almoço? Não, depois do almoço, né? Porque ele é doce, embora seja refrescante, mas à tarde, começo da noite, aí é legal. Shake do Moisés aí. O que acompanharia de prato ou de petisco esse coquetel, Moisés? Aqui já são petiscos mais leves, né? Até alguns frutos do mar, mas como petisco. Pô, um camarãozinho salgado aqui, faz um contraste, vai bem, né? Até um queijinho assim, um queijo mais leve, não pesadão, né? Dá pra encarar. Mas só como petisco. Não vai dá bem uma feijoada ali. Não, aí assim, é por isso que eu falo, com refeição esquece, né? Pra você ver que você tem algo aqui mais estruturado, mais peso. Então, não aconselho jamais isso aqui com gastronomia, com acompanhamento. Que às vezes é um erro grande até nos bares, né? Você serve um coquetel desse e tenta vender um prato e não Então, consegue, né? Por isso que é bom uma tarde mesmo. Ou na piscina, na praia, ou sei lá, na festinha, mas assim, à tarde. Porque aí você tem petiscos, né? Porque aí você já tem algo. E isso porque eu tô fazendo um creme de coco, né? Que já é leve. Sim. Agora, você imagina aqui no Brasil que eles põem leite condensado, põem leite de coco, então fica muito pesado. Né? É tanto que, inclusive o Wellington, né, que é o chefe de cozinha da Cachaçaria Central, ele foi pro Caribe e falou assim: mas eu tomei 10 disso aqui por dia lá. Aí chega aqui no Brasil e não consigo tomar. Justamente por quê? Porque lá é mais leve. Ele usou abacaxi natural, como eu usei aqui.
né? Eu fiz o suco praticamente agora. Lá, talvez, dependendo do lugar, se for na praia, eles vão pôr tudo no liquidificador, pegar um abacaxi. Inclusive, o abacaxi, dependendo da região, é muito doce, né? Regiões da Costa Rica diz que o abacaxi é tão doce que eles precisam colocar limão aqui, para não ficar muito doce, para equilibrar. Então, aí a pessoa toma 10 pina colada no Caribe e chega aqui e não consegue tomar um. Porque por causa da leveza, a fruta. Tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar a guarnição aqui pode ser N coisas. Por exemplo, aqui se quiser vir com coco fresco, poderia estar colocando também, tá? Aqui eu vou colocar um abacaxi com uma cerejinha, mas aqui é opcional. Se eu tivesse coco fresco, raladinho, ficava muito bem também, tá? Olha só. Aí, galera, dá uma olhadinha como ficou. Muito bonito. Inclusive, está saboroso também, né? Inclusive, por exemplo, vamos imaginar que você queira deixar ele mais com uma densidade, uma textura, né? Você pode pegar a fruta mesmo e fazer tudo isso no próprio liquidificador. Você vai ter uma textura, né? Quase que um smoothie, né? Não precisa ser frozen, mas ele tem uma textura melhor. Bem diferente de uma pina colada, acho que pelos dois motivos. Pela laranja e também pelo creme de coco. É muito suave esse aqui, muito fácil de tomar. E aí, no caso, se você pensar que alguns... Fica mais o abacaxi realçado com o rum do que o coco, né? Então, eu usei 30, mas de repente a pessoa fala assim, eu gosto um pouquinho mais de coco. Você pode subir um pouco, né, a percepção do coco. Mas eu tô imaginando que eu tô numa praia, entendeu? Lembra por que eu tô falando? Você fala, com petisco? Agora, se eu coloco mais coco, aí ele vai ficar mais doce, então já começa a ficar mais pesado, e aí talvez alguns petiscos já não cabem muito bem. Então aí, por exemplo, se eu quero deixar ele próprio para alguns outros petiscos, sei lá, eu falei em queijo, mas que também cai, aí no lugar da laranja eu posso dar um toque de limão, sabe? Jogar um pouco mais de acidez, né? De repente até uma carninha aí. Um churrasquinho. Vai bem, porque se eu subo com limão, eu tenho carne, por que não? Vai bem, vai muito bem. Adorei, parabéns, mas é muito bom. E agora eu vou fazer um coquetel para você. Agora a gente vai trocar, a gente vai continuar no nosso assunto, mas eu vou usar essa cachaça que você trouxe. Então eu queria que você já viesse aqui para a mesa para a gente trocar e você explicasse um pouquinho para a galera enquanto eu organizo o meu coquetel, que eu vou fazer com cachaça. Vocês já vão imaginando qual que pode ser aí. Mas eu queria que você explicasse um pouco o processo de consultoria que você está dando lá na Cachaçaria Central. Porque é um processo de consultoria que já começou faz um tempo. Sim. E eu acho que é um pouco diferente, né? Você faz um acompanhamento de mensal lá. Como que funciona? Vai explicando pra galera. Primeiro que assim, existe diferença entre a gente fazer um curso, montar uma carta de drinks, fazer treinamento e tudo isso junto. Né? Então, quando a gente fala de consultoria, a gente está pensando o quê? É algo mais completo. E não tem como você fazer uma consultoria em 4 dias, em 3 dias. Primeiro, que consultoria você tem que pensar em custos, otimização, tem uma série de coisas que você coloca na consultoria. É justamente para isso que você é contratado. Porque ele não consegue, o bar não consegue, ou não tem lá uma pessoa no bar para isso. Então a gente é contratado para trabalhar, primeiro, padronização, a hospitalidade, a qualidade dos drinks, a inovação e também, principalmente, custos, né? Desperdício. Que é o que a gente acaba encontrando muito, porque muitas vezes o profissional ele não tem noção de pequenos detalhes do dia a dia. Então, outra coisa que a gente estava fazendo, e ontem eu preparei licores à base de casca de limão siciliano, a gente vai preparar licores à base de cascas de laranja, porque a gente desidrata lá mesmo a fruta, né? Então a gente está fazendo várias coisas legais lá. Então a consultoria que eu estou fazendo lá ela é bem ampla. Não é simplesmente lá fazer o drink, treinar, vender, não. É tentar reduzir o máximo o custo e principalmente, além da redução, claro, se você reduz, você tem o aproveitamento. Porque é impressionante o que se joga fora. Então eu vejo lá, eu ainda não trabalhei, mas ontem eu comentei. Abacaxi, corta muito abacaxi para fazer as caipirinhas, sucos e tudo mais. A casca joga fora. Então, ontem eu já falei assim, não, vou trabalhar a casca também. Porque vai pro lixo.
Então tem muita coisa. O que dá pra fazer com a casca do abacaxi? Então, o mais famoso é uma bebida mexicana chamada tepache, né? Na verdade, é um fermentado ali de casca de laranja com canela. É bem tradicional, né? Que você pode fazer também. E dá pra fazer licores, dá pra fazer xarope de casca. Então tem muita coisa assim que dá para aproveitar. Uhum. A gente está desidratando também o abacaxi. Então tem vários fatores. E é isso que eu acho legal lá na cachaçaria, porque ele compra a ideia. Se é para otimizar, se é para trabalhar a qualidade, ele vai lá e não, vamos fazer. E essa cachaça, passa ela para mim, por favor. Fala um pouco dela. Essa cachaça eu não consigo falar muito, porque ainda... Essa é uma cachaça, eu sei o seguinte. É um teste? Vamos explicar. Na verdade, ele tá... É uma destilaria que está produzindo para ele, né? Começou a produzir. E eu ainda não tenho algumas informações. Vocês estão testando para, de repente, usar lá. E ter para vender também para o cliente. Legal, cachaçaria central clássica. Cachaça prata. Então, assim, em cima dessa ideia, a gente quer fazer várias outras coisas. Tem as garrafinhas de licor que a gente vai produzir lá, com rótulo também, cachaçaria central. Porque o que acontece, Mário? Uma das coisas que eu comentei lá chega uma hora, você vê, é um local que está desde 2001. Então, você está falando de 20 anos. Então, já está estruturado, tem um público cativo, né? As pessoas gostam de lá. Só que o que acontece? Ele não tem mais aonde ampliar. Para ampliar, ele teria que sair, alugar um outro lugar e não sei o quê, e mudar tudo. E talvez, você sabe que essas coisas, essa mudança não é legal. Você perde um pouco a atenção, então ele vai ficar lá. Você concorda que para você chega uma hora assim, você não consegue mais aumentar os preços? Você não consegue aumentar a quantidade de lugares. E aí você tem que pensar em quê? Aumentar alternativas, ter alternativas de ticket médio, a mesma coisa também. Você chegou uma hora, não dá mais de aumentar, senão você... Então eu falei para eles assim, gente, vamos pensar em alternativas para vender para esse cliente que está aqui. De uma certa forma, a gente aumenta o ticket médio, mas de repente ele não vai consumir aqui. Ele vai levar para alguém da família, um presente que ele vai dar. E mesmo que ele não queira aumentar esse ticket médio para o consumidor que ele já tem hoje, ele pode criar uma tendência com a vizinhança, através dos próprios clientes dele, que vai começar a difundir a ideia. E daqui a pouco ele está vendendo para pessoas que vão passar lá para comprar cachaça sem necessidade de parar lá e ficar lá. Os licores que a gente está fazendo, a mesma coisa. A pessoa vai fazer uma festinha na casa dela, lá tem um licor. Passa lá e pega. Então é um pouco essa ideia que a gente está trabalhando, né? E o que você está fazendo aí, Zé? Agora Aqui a gente está falando muito hoje de cachaça, porque estamos gravando no mês da cachaça, né? Então é interessante a gente trazer um coquetel com cachaça, inspirado no Whisky Sour. Então a gente tá fazendo uma versão tipo Fitzgerald. Fiz tipo um cachaça sour aqui, que é cachaça, bitter, xarope de açúcar e a proteína também, para dar aquela textura. Então usei aqui, para quem quiser a receita, né? Eu utilizei aqui 45 ml de cachaça prata, utilizei também 30 suco de limão, 15 de xarope de açúcar e 15 da proteína. E 3 dashes de um bitter, também aromático, já no próprio coquetel. E a gente vai passar isso direto no nosso copo baixo. E Moisés, estou usando a coqueteleira aqui, eu lembrei que você me contou sobre um controle de desperdício que vocês fizeram em relação à lavagem da coqueteleira. Como é que foi isso? Sim, vamos lá. Tem profissionais de bar, e veja bem, aí não é uma questão de ser contra, a favor, não tem nada a ver. Não sou contra nada e bem pelo contrário. Cada um faz e trabalha de acordo com o momento que tem que trabalhar. Por exemplo, o que eu vou falar pode ser que alguns bartenders achem estranho, mas não é que eu sou contra. Eu sou... se eu tiver com um objetivo traçado para aquele lugar e o jeito que eu vou fazer vai economizar tempo e dinheiro, então eu vou trabalhar em cima daquilo. Então não é uma questão de todo mundo tem que fazer igual. A questão de caipirinha batida ou mexida ou montada, não se trata disso. Se trata de que o meu objetivo, no caso da cachaçaria, é isso, né? Então, por exemplo, não só na cachaçaria, mas nos outros lugares que eu faço treinamento. Eu estive recentemente num bar no Paraguai,
Inclusive o Devo está fechando lá uma proposta que eu mandei para a gente estar treinando e desenvolvendo uma carta nova para eles. O que acontece? Eles fazem tudo batido. As caipirinhas, porque sai muito, faz as caipirinhas batidas e aquela coisa. Então não se faz batido no mesmo copo com o mesmo gelo certo. Tudo bem, tem lá, se é evento, vão dizer que fica, e de fato fica, mas é refrescante, mais homogênea, tem suas vantagens, eu entendo que sim, e tecnicamente não está errado se você faz uma caipirinha batido, né? Por isso que eu estou falando, não se trata disso, se trata de uma questão da otimização de custo de tempo. E aí eu falei pro pessoal, não, por que vocês fazem batido, né? Não, a gente faz assim. Aí eu calculei que eles perdem ali em média 5, dependendo de bartender, até 10 segundos a mais fazendo a caipirinha batida. E além disso, o que acontece? A cada vez que você bate a caipirinha, você tem a necessidade de lavar a coqueteleira, justamente. Sim. Então aí o que acontece? Eu vou ter o aumento do consumo da água. Então eu ainda fiz assim, se vocês fazerem 300 caipirinhas... Imagina, quem está assistindo, imagina que a gente não está falando de você fazer 2, 3 em casa. Igual a gente está falando aqui, mas todo um processo de 300 numa 400 noite. Numa noite. Então é isso que eu tento passar para o pessoal que eu dou treinamento, é isso. Você tem que trabalhar... Você vai ficar pelo menos uns 15 segundos com a torneira aberta para poder lavar, né, pessoal? Você vê que aqui fica o resto do... Tanto os produtos aqui, o coador, você vê que tem resto de bebida aqui, o gelo que vai ficar aqui dentro, a sujeira. Você vai gastar uns 15 segundos, vezes 400. Então é isso que é esse cálculo que eu faço, para eles entenderem que assim, cara, você pode... E aí é engraçado, porque você trabalha menos também. Sim. Né? Então, é mais fácil de fazer a montada do que a batida. E sem perder a qualidade, que isso é importante. É trabalhar com a eficiência, velocidade e qualidade. Então, aí as pessoas ficam assim, porque às vezes elas não pensam, assim, cara, são 4, 5 segundos daqui, mais 4, 5 segundos dali. Só que você multiplica isso. Então, você trabalha mais, então, e vende menos. Porque... Para pensar, se eu consigo produzir mais esse drink, e aí isso serve para cozinha também, para quem, claro, para cozinha, outros tipos de prato, não sou eu que falo sobre isso, mas serve um monte de coisa. Porque se eu estou aqui, chega tudo muito rápido, se o papo está agradável na mesa, a probabilidade de consumo, de maior consumo, também. Verdade. Entendeu? Você está aqui com uma roda de amigos, pô, o drink chegou. E, cara, você nem lembra, você começa ali, ficou tão agradável que flui. E aí você tá lá, pô, pediu um drink qualquer, uma caipirinha, já que a gente tá falando de caipirinha. Demorou, 10 minutos, 15 minutos. Aí depois você vai pedir outro, aí você já nem pede. Você vai assim, vai demorar mais 10, 15 minutos, então não vou pedir. Principalmente nesse caso específico, o bar é grande demais. Então, vamos reduzir. Aí ele ficou olhando para mim assim e falou, faz sentido. Então, faz sentido. Então a ideia é trabalhar, isso, é otimizar. E eu brinco com o pessoal, falo assim, pô, vocês gostam de trabalhar? Na verdade, Mário, veja bem, eu dei consultoria num bar lá em Palotina, o dono é advogado. E ele falou uma coisa para mim, falou assim, Moisés, eu vou te dizer uma coisa para você, eu quero que tudo seja otimizado aqui no meu estabelecimento, no nosso estabelecimento. E eu vou te falar por quê. Ele deu uma razão dele. Ele falou assim, você pode até achar estranho. Sou advogado, sou muito bem advogado, trabalho, tenho meu escritório, mas eu sempre fui um cara preguiçoso. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, para mim estudar sempre assim, eu focava naquilo que era necessário. E eu demorei, porque eu entendi, mas eu aceitei, eu entendi que eu sou preguiçoso. Aí, a princípio, você pensa o quê com uma pessoa preguiçosa, né? Você sempre é negativo, né? E o que ele fez? Ele usou aquilo que era negativo dele, que ele falou, não, eu sou preguiçoso mesmo. E eu descobri isso e aceitei isso. O primeiro passo é você se reconhecer nisso. E aí ele falou assim, então, como trabalhar esse lado meu que é negativo, trazer positivo? Então ele começou a otimizar tudo. Então é focar tudo. Então, olha, o que eu preciso estudar para passar para lá, é aquele assunto que eu tenho que estudar para aquela prova, para aquele assunto. Então ele focava naquele assunto. Ele não ficava, sabe, isso, aquilo. Não, o que precisa, é isso. Então ele focava naquilo e até hoje assim. Então ele falou assim, meu bar tem que ser assim também. Tudo otimizado. E aí você fala, cara, ele tem razão. Ele não precisa ser preguiçoso. É algo que faz sentido. E na sua visão de consultor, né? Qual o seu... A maior conquista que você tem quando você entrega um bar, né? Eu acho que quando você termina o seu serviço, qual o principal objetivo
de um consultor quando conclui? O que te deixa com aquela sensação de dever cumprido? Os resultados, né, Mário? Assim, esses resultados, às vezes, tudo bem, claro que é sempre também pensando no lado financeiro, mas nem sempre é só isso, né? Quando você vê, por exemplo, alguns bares que demorava 10, 15 minutos, sabe? Quando eu chegava, claro, não tinha uma estrutura, aí você conversa com o dono, olha, não adianta eu vir aqui fazer um trabalho bacana, né? E você não movimentar. Não tem uma máquina de gelo, uma fluxo, pia para limpar, não tem nada. O que acontece é assim, você monta um bar, você monta lá um espacinho, mas você atende 500 pessoas. Não tem fluxo para atender aquilo, você não tem estrutura. Então você tem que imaginar que o teu bar, ou quem, né, a cozinha, quem for montar, é linha de produção, cara. Como se fosse uma orquestra, né? Tem que funcionar tudo certinho. Inclusive, na cozinha, assim, é linha mesmo. Não adianta você fazer a salada lá, aí você pega fritas aqui, aí o cara sai de lá e os pratos ficam lá na outra porta. Então no bar é a mesma coisa. Você tem aqui o copo, chega os copos aqui, a pia tá lá, você vai lá e volta. Não funciona. Tem que estar tudo muito próximo, sabe? E às vezes o atraso é por causa dessas pequenas coisas que ficam distantes. E aí vai refletir nas avaliações, no site, na avaliação no Google, vai refletir aonde? Primeiro o estresse dos garçons. Então, por isso assim... Aí vai o mau atendimento, vira um mau atendimento. Tenta olhar assim, primeiro internamente. O que acontece? Estresse, discussão, por mais que né, quem está de fora às vezes não percebe, mas esquenta, porque o garçom quer atender rápido. Aí demora, o cliente reclama com ele. E aí, entendeu? Vai ser já vi tanta briga de garçom com barman aí. Então você vê que assim, primeiro é isso. Se você não está bem com você para trabalhar com a qualidade, como é que você vai atender bem? Por mais claro, a gente sabe que todo mundo tem seus problemas, a gente, né, e a gente veste ali um personagem para esquecer, às vezes. Mas, cara, se é muito, é impossível, você é humano. E aí, começa por aí, começa assim, no conforto de você trabalhar de forma bacana. Então, a estrutura, ela te dá isso. Mas o que acontece é assim, vai lá, monta tudo, não chama lá o arquiteto, mas ele não entende dessa questão do fluxo. São poucos, claro, não dizendo aqui que são todos, né? Mas muito não sabe, né? Como é que funciona o negócio. Só que quando você chega, às vezes já está tudo pronto. A estrutura está montada, e aí você fala, não tem muito como mexer. Tem muito fazer. Claro, aí o que a gente faz? E outra coisa, aí você tem que diminuir a quantidade de drinks. Não adianta você ter uma carta muito extensa. Porque também, às vezes o dono fala assim, não, agora já aconteceu. Olha, já está, e não tem como derrubar. Se derrubar, eu preciso, claro... O bar está aberto, já funciona. Aberto, e eu preciso entender, né? Porque ele gastou. Então, aí cabe a gente falar, cara, eu vou trabalhar do jeito, a estrutura que você tem, os drinks, a praticidade, a velocidade. Então, por exemplo, aí eu vou pensar em drinks mais fáceis. De preparo, né? Então, e aí, claro, uma quantidade mais... E o pré-bet funciona nesse caso? Funciona também. Claro, isso de caso, tem que ver caso a caso, né? Mas funciona. Às vezes não... Às vezes até o próprio drink pronto. Em determinadas situações, até o drink pronto. Sei lá, você está num lugar que vende muito, sei lá, que tem um público de consumo de Negroni, Boulevardier... já faz pronto, entendeu? E o problema dos drinks pronto é quando envolve sucos, né, sucos naturais, e aí você tem que ter um cuidado porque tempo de preparo, aí ele vai sofrer alteração, mas dá para trabalhar também, tem uma série de outras coisas que você pode estar utilizando, combinando limão com alguns ácidos, né, se for o caso de limão, também dá para trabalhar, assim, tem jeito. Como consultor, você nunca pode dizer para o cara que, olha, não, seu bar aí... tá tudo errado e não tem solução, porque ele está buscando uma solução. Exatamente. Né? Então você tem que ter. Agora, é claro que é mais confortável, e aí eu falo, obviamente, quando você entra no bar, primeiramente, assim, eu já me vejo trabalhando, então eu quero conforto também, né? Eu quero trabalhar bem, servir bem, eficiente, então o primeiro olhar é esse, né? Tipo, puxa, né? O barman trabalhar com conforto. Mas, às vezes... é o que ele já tem. Então, assim, o que eu vou fazer dentro do que já está e solucionar o problema dele para que X tempo lá na frente ele consiga fazer algo melhor,
Então, mas, enfim, o resultado que vai te deixar com essa sensação de dever cumprido, ele não é só financeiro na última linha para o dono. Ele envolve mais coisas. As pessoas, tudo, se sentirem bem onde estão trabalhando. E os clientes também, quando chegam rápido, e o elogio. E é engraçado, porque assim, já aconteceu de pegar bar, em que no final, eu acompanhei o antes, né, o durante, e depois, né? E no bar a pessoa não queria montar a estação, a princípio queria montar a estação, depois, quando chegou o valor, achou muito alto. Ah, mas está funcionando, mas funcionando, né, até agora, então deixa. Aí eu falei assim, né? Aí eu lembro de eu ter um tiro no pé, porque eu já estava nesse trabalho já há 3 meses, fazendo treinamento, já na expectativa que ia chegar a estação de coquetéis e tal, mas era muito movimentado o bar, atrasava demais os drinks, era balcões, né? E aí eu falei para você assim, olha, desculpa o que eu vou te falar agora eu vou dar um tiro no pé. Então, se era para ficar desse jeito que estava, por que você me contratou? É verdade. Então, assim, então você fez besteira, você gastou dinheiro comigo, me trazer para cá. E eu ainda falei, eu tô jogando contra mim. É você jogar um jogo, você parar na frente do gol, prestes a chutar e desistir ali. Então, e eu mesmo falei assim, ou seja, então, e o contrato era de 1 ano. Então, em 3 meses, eu tava jogando contra mim, porque eu simplesmente podia falar assim, tá bom, então vamos continuar fazendo do jeito que tá, meu contrato é de 1 ano, ganho meu dinheiro, né? Mas assim, não é assim que eu fui contratado para fazer dar mais resultado, melhor, e ainda que a pessoa não esteja percebendo ali. Mas aí mexe mais comigo, eu quero mostrar para ela que é possível. Né? Porque é o que pode acontecer também. Agora você imagina se acontece o contrário. Vamos lá. Então você é dono do bar, aí você percebeu o custo lá, e você falou assim, nossa, mas vou gastar, sei lá, 50 mil para mudar todo esse bar, 60 mil, né? Nossa, mas que aquilo não, eu já tenho um faturamento X, né? Você às vezes não está enxergando o quanto que aquilo ali pode melhorar e quanto que você vai faturar em X tempo com aquela modificação, né? Enquanto você vai melhorar. E aí, beleza, eu topo a parada e falo assim, tá bom, então deixa como tá, e eu tenho meu contrato assinado, eu vou lá para ficar... Na verdade, eu vou ficar pensando, sei lá, o que eu vou fazer? Vou fingir que estou trabalhando né, e meu contrato ficar 1 ano. Só que aí, imagina o seguinte, daqui 3 meses, te dá um start, você fala, puxa vida, eu entendi. Se eu montar isso aqui, essa estação, não sei o quê, né, eu posso ter X de aumento, eu posso melhorar a velocidade, e aí não sei. Durante 1 ano, 2, 3... Você foi num outro bar, aí... Você deu start, aí chega pro consultor e fala assim, puxa, mas por que você não me alertou? Vou estar te pagando, entendeu? Então, primeiro é o compromisso com aquilo, com propósito. A ética do seu trabalho. Exatamente. Porque então eu prefiro jogar. É o que eu faço. Não, eu tô jogando contra mim. Ela poderia simplesmente falar assim, a pessoa podia falar para mim, olha, então tá bom, é verdade, então eu vou deixar como é que tá. Era o contrato de 1 ano, eu paguei 3 meses, tá bom, por aqui, você pode voltar, acabou. Sim. Então, mas eu prefiro. E até hoje eu nunca, para dizer que não tive problema. Na verdade, nesse nem foi consultoria, foi um treinamento que eu fiz, mas também aprendi. Todos os lugares que eu dei treinamento, que eu dei consultoria, seja um curso, porque quando a gente fala isso, às vezes tu acha que tudo é consultoria. Não, às vezes é só um curso, às vezes é só um treinamento, porque a pessoa já tem toda uma estrutura administrativa, né? Tem bons gestores, mas às vezes precisa melhorar o drink, às vezes ele quer fazer uma carta nova, ele tem um controle muito bom, né? E às vezes acontece, mas eu quero que só melhore aqui, faz uns drinks novos, alguns autorais, você vai lá, né, monta aquilo. Outros, não, eu quero que você treine toda a minha equipe, os garçons, sobre o universo de bebida. Aí você vai lá e deixa um monte de... É quase que um curso, né? E eles escolhem o que eles vão colocar. Então, você abre um leque, olha, a decisão deles acontece também, né? Mas, assim, nunca eu saí de um lugar que não fui indicado. Tanto que, no meu Instagram, poucas vezes eu divulgo que eu sou consultor. É verdade. E nunca paro. É sempre um indicando o outro. É o boca a boca que mais Por quê? importante ali. Mas o que é mais importante? Que a pessoa viu, ela foi no lugar, aprovou, testou, alguém é um amigo que viu o resultado. Então, assim, isso é legal. Por quê? Porque eu assumo um compromisso de fazer aquilo que eu acho que é legal para a instituição em geral, né? Pela empresa em geral, para o bar em geral. Muito bom. Você falou de curso, né? E a gente está chegando no final já do nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco para a galera, porque a gente está no final do ano. Sim. E no final do ano, uma vez a cada 6 meses, acontece o curso de bartender módulo 2. Uhum. Então, para você que gostou desse bate-papo aqui com o Mestre Moisés, você tem a oportunidade de conversar sobre temas como esses, mais avançados, bate-papo mais técnico,
envolvendo mais estudos, que é o próximo nível de quem já é bartender, já trabalha na área, ou você que gosta, né, de bebidas e que já consome como um entusiasta, mas que você quer se aprofundar mais. Então eu queria que você explicasse um pouco sobre esse curso de bartender módulo 2, para a galera poder ter essa visão, que vai abrir uma turma em breve, né, ainda até o final do ano vai abrir essa data. Esse curso, na verdade, a gente sai um pouquinho, né, dessa questão de história do drink, como é feito, que é claro que a gente faz isso também, mas a gente vai mais na linha do que está por trás, né, da produção. Por exemplo, eu fiz ali a mistura do gengibre com limão, tá? Mas como que é fazer esses tipos de mistura antes? Imagina aí um gengibre com uma especiaria. Então a gente trabalha na produção de ingredientes, tanto de xaropes, de bitters, tinturas, o que está por trás, antes de chegar no drink. Que é a criação da receita. Exatamente, o desenvolvimento, aí não é nem da receita em si, mas é naquilo que você vai usar na receita. É isso que é importante. Então você vai pensar, aí o que combina com o quê. Aí vai na nossa conversa, no início da nossa conversa. Tá. Ele vai entender a conexão dele na hora que ele vai produzir o insumo. Entendeu? Então, assim, poxa, porque se eu vou fazer vou chutar aqui um xarope de alecrim com tomilho e mais, sei lá, caju, tô chutando aqui. Tá, mas qual que era a conexão que um faz com o outro? Entendeu? O que vai resultar nisso? Vai aparecer o caju vai matar as outras duas ervas? Eu não sei, provavelmente que sim. Né? O que o tomilho tem? Aí, às vezes vira desperdício, né? Você não precisaria ter usado aquela erva. Então, aí, de novo, eu preciso entender, eu preciso estudar o tomilho. O que o tomilho me passa? Para que ele serve? Qual o tipo de aroma que ele tem? É um aroma mais leve, é sutil, é algo mais denso? Ou é cítrico? É mais adocicado? Entendeu onde que está? Onde que essa erva encaixa? Ela é energética ou não? Então, digestiva, onde que é? Entender, porque assim, tudo de ervas ela tem um porquê, ela tem uma função na natureza. Aliás, tudo na natureza tem uma função. Então, é essa conexão que eu falo que hoje eu tô ficando mais atento. Né? Aí as pessoas falam assim, então você sempre fez assim? Não. Também, assim como muita gente está ouvindo, né, não faz isso hoje, eu também lá atrás claro, buscava entender, sempre busquei, mas hoje eu percebo que eu preciso aprofundar mais. E aí, quanto mais você aprofunda, mais coisas tem para se aprofundar. O que mais você vai trazer nesse curso? Então, aí eu vou trazer, no caso que a gente falou um pouco das cores, né, da psicologia das cores, ou a teoria das cores, aí a gente avança um pouco mais, e aí a gente vai falar o porquê de cada cor, né? Não é o porquê de cada cor, não dá para falar tudo, mas pelo menos assim, o porquê que você usa num coquetel, como chegar nessa cor, e o que essa cor passa. Não é só a beleza né? No fundo, ela tem muita coisa ali que ela passa. E aí, inconsciente, né? Inconsciente. Que, na verdade, toda cor tem uma frequência, uma vibração. Legal. Então, é isso que é muito legal. Que normalmente a gente acaba... e vibra mesmo, né? Então, é isso que a gente adentra um pouco. O que significa um vermelho, o que significa um amarelo. E eu fiquei sabendo que uma das coisas que as pessoas pediam muito, você colocou no curso, que é ficha técnica. A ficha técnica é fundamental, porque você está falando, precisa trabalhar custos. Como é que você vai saber o custo? Como fazer uma ficha técnica. Como fazer. Então, assim, ontem, por exemplo, eu fiquei lá o tempo todo, lá na cachaçaria, a gente ficou pesando. É isso mesmo. Lógico, vamos ficar ensinando também, né? Não, vai fazer curso. Mas pesando os ingredientes. Pesando os ingredientes, legal. Você precisa saber quanto vai de morango. Legal. Se eu tenho um drink, no caso da caipirinha, ele vai X de morango, X não sei do que. Eu preciso saber qual que é o custo de cada um. Tá? E outra, não é só esse custo ali na hora. Um morango, ele leva quanto tempo para ficar ali para manter o padrão. Para manter o padrão. Então, é tudo isso. E para quem não sabe, esse curso ele é um curso que a gente tem muito carinho, porque ele acontece uma vez a cada 6 meses, né? Então ele exige ali mais ou menos 2 meses de preparo. Não você só tem infusões, né? Porque a gente tá. Primeiro é tudo, né? Vocês, porque tem que fazer todo o trabalho de divulgação. Toda a escola, a gente para toda a escola para fazer esse trabalho. Algumas pessoas são direcionadas para fazer isso, porque além de todo esse preparo do Moisés que vem antes para produzir os ingredientes, né? Toda a equipe se prepara também, porque ele também é uma experiência, né, Moisés? Não é só o curso. Existe a rota dos bares. A rota dos bares. O que você vem fazer antes? Que você vem 2 meses antes? Tinturas. Se eu vou ensinar a fazer bitter, eu preciso da tintura antes.
né, dessas infusões, na verdade macerações, né, porque de acordo com cada especiaria, com cada erva, eu tenho um tempo. Aí tem a questão da sutileza, tem mais denso, mais dura, tem alguns que eu preciso de mais tempo, tem alguns que eu preciso macerar. Tem, por exemplo, sei lá, canela. Canela, se eu jogo ali no álcool, daqui a pouco você tem a percepção da canela, você tem a extração. Eu tenho o cardamomo, que é um pouco mais duro. Ginger beer você faz antes também? Ginger beer a gente faz antes, claro, porque eles precisam degustar, né? E não dá tempo a gente fazer no curso e acontecer toda a transformação, o processo no curso, porque leva tempo. Então, eu preparo antes para que eles possam degustar aquilo que eu vou ensinar eles a fazerem. E aí eles levam para casa aquilo que eles fizeram em aula para terminar, para finalizar em casa. E aí é legal porque a troca depois, né, no grupo. O meu ficou pronto, tem sabor e tal, o outro vai... Então é essa troca, porque como para fazer o refrigerante é natural, então eu dependo também da temperatura do dia. Né? Se está mais quente, está mais frio, né? Se está mais quente, ele tem um processo de transformação, de fermentação mais rápido, né? Porque são leveduras, ela precisa do calor. Então, tudo isso. Então, por isso que eu preparo antes, para que eles degustem aquilo que eu ensinei e estamos fazendo em aula que eles vão levar para casa. A mesma coisa acontece com os bitters. Eu faço alguns bitters, né, antes e faço as infusões, e faço uma biblioteca de aromas para que eles possam fazer as suas misturas e aí eles levam para casa. Então, assim, é muito rico. Por isso que a gente faz aí dois por ano. E outra coisa importante, quando você mencionou a questão do tour, né, de sair visitando os bares, passa uma certa confiança, pelo menos para mim, essa sensação de que aquilo que eu tô ensinando está dentro, ou até às vezes mais, ou às vezes menos, não importa. Né? Se eu vejo isso no mercado, então eu preciso melhorar isso aqui. Como professor, eu preciso avançar mais que isso, porque o pessoal já está fazendo no bar. Sempre importante. A experiência ela é sempre positiva. Né? Se eu vejo alguma coisa que a pessoa está fazendo melhor, poxa, legal, né? Então, opa. E algo que eu vou olhar e falar assim, nossa, tá vendo? Vocês aprenderam isso na sala de aula, vocês estão vendo isso aqui no bar. E para eles é legal, porque eles falam assim, poxa vida, a gente aprendeu lá, de fato, as pessoas praticam. Então eu posso praticar aonde eu for trabalhar. Então isso é muito rico, né? Mas, Mário, você comentou aí, a gente falou e eu abordei um pouco também sobre a rota dos bares, mas fala para mim, como é que surgiu essa ideia, qual que é o propósito da rota dos bares? Legal. Bom, galera, na verdade, e Moisés participou ativamente junto nesse desenvolvimento. A ideia da rota dos bares, ela é a ideia de transformar o curso numa experiência imersiva mais complexa e mais completa, que você possa ter dentro da sala de aula, todo um acompanhamento do professor, que o mestre Moisés dá ao longo do processo de produção, que os alunos possam testar, treinar e praticar isso, e que a gente possa fechar numa noite, e como funciona a rota. Essa noite, o mestre Moisés, que é o próprio professor que participou do treinamento, ele vai junto com os alunos numa rota de 3 bares famosos, e bares que você talvez não conheça, mas são bares que são referência em coquetelaria, às vezes até bares que não saem em revistas, bares que a gente fala de speakeasy, né? Que são aqueles bares difíceis de você acessar, que só o Moisés tem acesso. Então, a cada curso, a gente seleciona 3 bares para que os alunos e o mestre vão até o bar e degustem coquetéis, experimentem, conversem com o bartender, conheçam. Então, vira esse bate-papo, ele sai da sala de aula e ele vai para trás do balcão, ele vai para a mesa do bar, e é legal porque rola aquela interação dos alunos, né, Moisés? Com o professor. Na última eu estive presente, achei muito bacana, a gente pôde trocar muita coisa sobre o mercado e uma pegada mais de amizade mesmo, de você poder descontrair depois de um curso que as pessoas estudaram bastante e poder fechar com chave de ouro o curso. E a interação deles com os profissionais do bar também. Isso é muito rico. Inclusive, a gente tem casos de ex-alunos que querem participar agora só da rota, porque já fizeram o curso, mas querem se manter na rota. Inclusive gente que não fizeram o curso e veio pedir estão querendo fazer. Entrar na rota, né? Eu quero fazer a rota do bar junto, porque é a oportunidade de estar com a gente num balcão, num bar, trocando ideia, degustando um coquetel, que talvez a gente também nunca tenha degustado. Então, para você que tem interesse em saber mais sobre o módulo 2 do curso de bartender com o mestre Moisés Barros, e também sobre essa rota de bares imersiva, você pode procurar aqui no link
um link sobre o curso para você ter maiores informações sobre datas e todas as informações para você poder se cadastrar. Lembrando que as vagas são limitadas, até porque não só aqui na sala, né, cabe uma quantidade limitada de alunos, mas no bar. Não tem como a gente levar uma turma tão grande. Então é um curso mais exclusivo e mais limitado e vai ser um prazer receber vocês na Escola da Bartender Store e junto com o mestre Moisés. Moisés, eu queria que você deixasse uma mensagem final hoje na sua volta ao podcast. O que você tem de uma mensagem motivacional para a galera que está também aprendendo coquetelaria, buscando conhecer mais sobre drinks, e o que eles podem esperar de você para os próximos podcasts, que assuntos você tem pesquisado para trazer? Dos próximos, assim, na verdade, quando a gente fez os primeiros, como eu já até mencionei, eu não tinha um envolvimento, vamos dizer assim, com o mundo como é que é, dos podcasters. Mas o meu próprio filho, de uma certa forma, não é um podcast, mas ele tem um canal dele, então isso tá me movendo também, que eu tinha que prestar mais atenção. O filho do Moisés Estevão, ele tem um canal que ele narra os jogos, né? Então assim, isso me falou, opa, preciso começar a prestar mais atenção, né? E foi o que eu fiz, e até esses outros assuntos que a gente comentou aqui, foi onde eu encontrei as pessoas que eu estou fazendo alguns cursos hoje, e me abriu um leque muito grande, porque aí eu falei assim, nossa, mas podcast? Aí eu comecei a pesquisar. Aí você vai para futebol, né? Que aí, caso meu filho, muitos jogadores, ex-jogadores, né? Um monte de podcast, cada um. Aí eu falei, nossa, esse negócio é muito mais amplo, né? Então eu já tenho agora algo mais visual na minha mente. E aí, claro, se você consegue visualizar, você também consegue pensar em criatividades e assuntos e tudo mais. Mas voltando aqui para a gente encerrar, né, não vou dizer que é motivacional ou não, claro que isso pode ser, mas como a gente começou, de certa forma, a falar de alquimia, e a gente usou cachaça, falamos de bebida, então por que é alquímico? Tá? Na alquimia, você tem lá, que todo mundo, se você digitar no Google, né, o que é alquimia, todo mundo vai falar, é transformação de ouro, de chumbo em ouro, em busca, a pedra filosofal, que você vai ver lá no Harry Potter, e não sei o quê. Ou seja, fica muito claro que quem buscar um pouquinho mais profundo, você vai encontrar, por exemplo, Carl Jung fazendo na questão da psicologia, né, da parte analítica, fazendo toda a sua estrutura de estudo em cima da alquimia. Então, quem é psicólogo nessa linha, o Jungiano, ou quem gosta, vai encontrar um cara que estruturou todo o conhecimento, não vou dizer todo, mas boa parte do conhecimento dele, boa parte em cima das questões alquímicas para chegar no indivíduo. Mas uma coisa que isso eu falo em aula quando eu falo, estou explicando sobre destilação. Todo o processo ele é alquímico. Então você imagina o seguinte, quando eu falei a gente mencionou que são 4 elementos, a gente tem isso aqui presente na hora que você faz a destilação. Né? A fermentação, você tem água, né? Você tem o ar, e o que você tem? Você tem o fogo, porque no alambique você precisa do quê? Você precisa da temperatura para que o álcool evapora, porque você faça a separação. E se você está fazendo a separação, você está em busca do quê? Você está em busca daquilo que é essencial. Você está em busca, seja qual for, daquilo que é mais puro. Tá? Assim como a alquimia vai buscar lá nas plantas o que é mais puro na planta, com forma de cura para os males do corpo, da alma, do espírito não, mas da alma. O processo é o mesmo. O espírito, a bebida é chamada de espírito. A bebida é chamada de espírito. Então, assim, se você imaginar que você tem seu corpo, né? E você tem um processo de fermentação, se você entender, vamos aqui fazer simbolicamente que é a sua alma, quando você leva para o alambique, você separa. Então você está fazendo o quê? O espírito, vamos dizer assim. O melhor, né? A melhor parte. Então, assim, mas o objetivo, na verdade, nem é tanto isso. Na verdade, é a questão da essência. A busca da essência, daquilo que é mais puro. Obviamente que tudo na vida é a mesma coisa. Simbolicamente, quando você passa situações difíceis, você passa crise, seja pessoal, seja familiar, seja na empresa, se você focar que por trás daquela dor, por trás daquele fogo, é onde você vai ser depurado, onde você vai ser purificado. Se você tomar consciência, e é difícil porque dói,
né? Mas esse é o objetivo, em tudo. Para você crescer, para você melhorar, para você se autoconhecer, infelizmente você vai ter dor. Infelizmente o caldeirão vai aquecer. Mas para que saia, né? Então, mas para que saia o quê? A tua essência, aquilo que você é, aquilo que tem mais importante em você, que precisa manifestar. Tá? Então esse é simbolicamente não sei, é real mesmo. É a questão aí que eu faço o paralelo com a destilação. Por que a vodka você purifica, você tem lá 100 vezes, né? Inventa, cada um conta uma história, né? 100 vezes destilada, que na verdade não é isso, né? Tridestilada, tem enfim, bastante. Mas é claro, o processo é diferente um pouco, mas você faz o quê? Você caminha cada vez mais para o coração. Por isso que em todo destilado você precisa tirar a cabeça, você precisa tirar a cauda, que são as partes indesejáveis do destilado. Quanto se você fizer uma segunda destilação e continuar esse processo, você elimina mais impurezas e vai mais para a pureza. Então, o que acontece? Quando a gente passa pelo fogo, a ideia é concentrar naquilo que é mais puro e tirar aquilo que nos faz mal, aquilo que é indesejável para o meu sucesso profissional, para o meu sucesso de relacionamento, para o meu sucesso como pai, meu sucesso como pessoa, como ser humano. Tá? Então, assim, a crise, a dificuldade vem para que eu entre em contato, usando aqui o termo junguiano, as sombras, ou aquilo que é indesejável em mim. Tá? Aquilo que está lá escondido no meu subconsciente. E de encontro com ele. Porque a gente foge. Se eu fujo daquilo que me dói, se eu fujo daquilo que está lá, ele não vai sair. Só tem um jeito. Eu tenho que ir de encontro a ele. E é passando pelo fogo. Tá? Então esse é o simbolismo usando alquimicamente aí o processo de destilação. Moisés, gratidão, muito obrigado por você ter vindo, de verdade, massa demais. Obrigado pela sua presença, por todas essas palavras e que você possa voltar mais vezes aqui, muito feliz. E para você que está aqui com a gente até agora, minha gratidão também, muito obrigado que você acompanhou e assistiu. A gente espera que um pouco do que a gente tenha passado aqui tenha deixado o seu dia mais feliz, sua noite mais feliz, um momento trazido, esse momento mais especial para você. A gente faz isso com muito carinho para que você possa assistir e eu sou muito grato por você ter ficado até aqui acompanhando esse nosso bate-papo. E é o objetivo também que você possa ter assuntos mais amplos, cada vez mais, para trocar numa roda de bar. Você que é bartender, que você possa aprender sobre mais assuntos, ampliar o seu conhecimento, assim como nós também estamos ampliando no dia a dia o nosso, que você possa, atrás do balcão, transferir uma palavra para o seu cliente, trocar uma ideia e tornar aquele momento mais especial. E se você é o cliente, você que gosta de consumir, você possa encontrar aqui no nosso podcast um momento bacana, um momento divertido de você aprender sobre drinks, degustar a coquetelaria como um todo e também falar sobre diversos assuntos que você vai encontrar no dia a dia. Então fica a nossa gratidão a toda a equipe da Bartender Store, muito obrigado também. Para você que não conhece ainda a nossa loja, estou deixando o nosso site aqui para você acessar e poder garantir todos os produtos, utensílios que foram usados aqui e muito mais. São mais de 3.000 itens para os amantes da coquetelaria. Gratidão à Cachaçaria Central. Mestre Moisés já está indo para lá hoje, inclusive, né? Daqui a pouco. Tá aí a explicação. Se ele chegar atrasado, a explicação é que a gente estendeu mais o podcast hoje. Então, muito obrigado aos nossos parceiros da Cachaçaria Central. Desejo a você uma ótima semana, muitos bons drinks, beba sempre com moderação e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.